Encontraram? Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 4, verso de número 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Poder sentar e vamos continuar adorando e bendizendo a esse Deus poderoso. Mas um texto bastante conhecido de todos os irmãos aqui presentes. Esse momento aqui, onde Jesus, ele ao retornar do Jordão, ele foi direcionado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Jesus estava vindo do Jordão, pois ele havia ele havia passado pelo batismo em águas com João Batista. E o que é interessante é que a Bíblia Sagrada, ela vai deixar esse relato como exemplo para cada um de nós de como foi a vida de Jesus. Quando você pega os textos da Bíblia e começa a refletir, você vai ver que Jesus, ele foi criança. Jesus, ele, nesse período de criança, a Bíblia diz que os seus pais foram adorar em Jerusalém, uma festa como de costume, e ao voltar dessa festa, Jesus, ele ficou lá. Os pais se esqueceram de Jesus. Olha só, alguém que se esquece de Jesus, e principalmente aqui nesse texto, foram os pais, José e Maria, esquecendo. Caminho de 3 dias, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando passou 3 dias, eles disseram assim: ô papai, a gente esqueceu de Jesus. Depois de 3 dias, vamos voltar. E eles voltaram, o caminho de 3 dias, e quando eles voltaram, encontraram Jesus com 12 anos, falando com os doutores. Ele estava lá, dentro daquele momento, os doutores falavam, Jesus respondia, Jesus perguntava, e eles respondiam, e havia ali toda aquela dinâmica. Quando os pais chegaram, ficaram admirados, disseram: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estou tratando das coisas do meu pai. Eu estou tratando das coisas de Deus. Com 12 anos, Jesus já tinha um direcionamento do que ele iria fazer, de como ele iria agir. E aí, irmãos, para jovens, para adultos que estão aqui, você não precisa chegar e ficar, irmãos, com uma idade muito avançada para você já entender que Deus tem um negócio na sua vida e que você tem que cumprir aquilo que Deus tem colocado como projeto para você. Existem jovens aqui, existem adultos, existem senhores e senhoras que Deus tem um propósito na sua vida. Com quantos anos? Quando eu tiver com 30 anos, quando eu tiver com 50 anos, Deus vai fazer na minha vida. Não, Deus pode fazer agora. Quem tem 12 anos, quem tem 13 anos, quem tem 14 anos, quem tem 15 anos, Deus está procurando pessoas que entendam o projeto dele. De que você está tratando, meu filho? Das coisas do meu pai, do reino do meu pai. Mas aí, a Bíblia agora tem um momento de silêncio da adolescência de Jesus, dos 12 anos até os 30. Não existem relatos. Alguns estudiosos extrabíblicos falam algumas coisas, mas não tem base. Por isso a gente não precisa nem tratar muito. Jesus, dos seus 12 aos 30 anos, onde foi que Jesus ficou? O que foi que Jesus fez? A Bíblia não relata. Só aparece agora Jesus com 30 anos de idade. Ele vai se encontrar com João Batista. E o que é que ele vai fazer com João Batista? Ele vai cumprir a lei e os profetas. A Bíblia Sagrada diz que de repente João Batista está batizando, e haviam muitas pessoas que iam ter com João Batista, muitos judeus, muitas pessoas iam e até confundir aquele homem que andava com roupa de pele de camelo, comia gafanhoto com mel silvestre e tinha uma palavra de autoridade. Alguém confundia ele e dizia que ele era o Cristo, quando na verdade João Batista, ele via que havia naqueles discursos e naqueles reconhecimentos muita hipocrisia. E de repente João Batista olhava para aqueles homens e diziam assim: vocês são raça de víboras.
Eu não sou o Cristo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele pregava uma mensagem de arrependimento. E aí, quando eu estou refletindo sobre isso, eu presto bastante atenção como era a mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista era uma mensagem forte, era uma mensagem sincera e verdadeira, mas era uma mensagem de arrependimento. Ele queria que aquelas pessoas que iam até aquele Jordão, eles se arrependessem dos seus pecados. E não tem como você falar sobre arrependimento e ficar alisando. Ai, não, hoje existem muitas pessoas, existem muitas pregações na internet, e na verdade muitas vezes a gente tem resistência a pregações na igreja, porque a gente não quer muitas vezes receber por conhecer aquele pregador, aquele pastor. Aí a gente vai na internet e fica um pouco confuso, um pouco confusa, porque lá tem alguém pregando e não traz mensagem de arrependimento, não diz para as pessoas se arrependerem, diz para as pessoas ficarem do jeito que estão, fazerem do jeito que querem, viver da maneira que querem. Mas Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Pode consumir mensagem lá da internet. Só tenha cuidado, porque se a mensagem não for de Deus, você vai ficar confusa. Você vai ficar confuso. Compreende o que eu falo? Não, mas eu vi na internet, não é isso não. Chegou alguém lá na internet e só diz assim: meus lindos, meus lindos, meus lindos. Só isso? Cadê o arrependimento? Se arrependam dos seus pecados e produzam frutos dignos de arrependimento. Era a mensagem de João. Mas ele só tinha essa mensagem? Não. João tinha uma mensagem também cristocêntrica. Ele tinha a mensagem para trazer os homens ao arrependimento. Mas ele também tinha a mensagem de Cristo. Ele dizia: eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que batiza com água para arrependimento. Mas tem um que vem após mim, que esse eu não sou digno de desatar suas alpacas. Aí eu não prego só dureza. Aí eu não prego apenas arrependimento e palavras ásperas. Mas eu prego também esse Cristo que batiza o homem com Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno de desatar suas alpacas. Importa que ele cresça e que eu diminua. Existe uma mensagem também do Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aqui nós estamos anunciando para esta congregação, estamos anunciando para este bairro. Você que está me escutando aqui agora, existe um Salvador, existe um pecador, existe uma salvação. E só tem salvação no Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro de Deus, ele tira, ele não cobre pecado, ele tira o pecado do mundo. Eu vim pregar para esta igreja, eu vim pregar para esta cidade. Mais uma vez, você precisa deste Cordeiro, se aproxime dele. O que acontece é que Jesus foi, e quando Jesus se aproximou de João, sabe o que aconteceu? João disse: o que é que você vem fazer até mim? Eu careço de até vós. Eu preciso de até você. E você veio fazer o que aqui? Aí Jesus disse: eu vim para que se cumpra as profecias, para que se cumpra a palavra. E na hora ele foi batizado. Irmãos, eu quero dizer para vocês que vieram aqui neste Aviva, Deus vai batizar, Deus vai abençoar, Deus, ele vai, irmãos, encher a sua vida. Deus vai fazer o Espírito dele pousar sobre você. Agora, existem alguns critérios na Bíblia para que isso aconteça. Quais são os critérios, Anderson? Você precisa obedecer às Escrituras. Você precisa obedecer às profecias. Jesus, ele experimentou o batismo e ele experimentou o Espírito descer em forma corpórea como de um pombinho. Mas ele só experimentou porque ele cumpriu as Escrituras. O que é que você está fazendo aqui? Eu estou cumprindo a palavra. O que é que você está fazendo aqui? Eu estou cumprindo as profecias.
Aqui eu já digo para você. Quem quer receber visitação do Espírito Santo tem que cumprir a palavra. Tem que estar enquadrado na palavra. Quando Jesus desceu as águas, irmãos, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de um pombinho sobre Jesus. E João ouviu uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, a quem eu me agrado. Quem cumpre a palavra de Deus, Deus se agrada dele. Quem cumpre a palavra de Deus, Deus se agrada dela. E eu quero dizer para você que se estamos aqui, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente adore. A vontade de Deus é que a gente glorifique. A vontade de Deus é que a gente honre. A vontade de Deus é que a gente grite o seu nome. O que está acontecendo aqui, nesta noite, é você cumprindo a palavra. O Espírito desceu. Irmãos, quantas pessoas aqui o Espírito de Deus já desceu sobre a sua vida? Levanta a sua mão, levanta a sua mão. O Espírito já desceu sobre a sua vida, o Espírito já desceu sobre a sua vida. E no dia que o Espírito desceu sobre a sua vida, você lembra o que foi que aconteceu quando o Espírito desceu sobre a sua vida? Eu me lembro. E eu posso dizer o que foi que aconteceu. Eu posso dizer, glorificando a Deus e edificando os irmãos. O dirigente da congregação que eu fazia parte era o pastor Gesian. Naquele período ele não era pastor. Era o meu presidente de mocidade e dirigente daquela congregação. E o que acontece é que eu aceitei a Jesus. E, irmãos, até hoje, eu ainda tenho uns trejeitos ainda do pastor Gesian. Quando eu vou pregar, eu digo: rapaz, parece que eu estou querendo fazer igual o pastor Gesian. Irmãos, porque ele foi meu primeiro dirigente. Então eu achava bom, irmãos. Eu era novo convertido, igual a vocês. É o aviva do jovem do novo convertido. Então eu quero dizer para vocês que Deus vai avivar a sua vida. Fazem 25 anos que eu estou aqui, porque Deus me avivou. O Espírito desceu sobre a minha vida. Glória a Deus. O que acontece é que quando eu ia para a congregação, quando o pastor Gesian começava a pregar, irmãos, eu ficava ligado naquela pregação. E aí o pastor Gesian glorificava a Deus, dava glória a Deus. Eu dizia: não, então é para imitar ele. Quando ele der um glória a Deus alto, eu vou dar outro mais alto ainda. E ele dava um glória a Deus, eu dava outro. E eu ficava, irmãos, assim, não era uma competição, mas eu ia para casa rouco. Eu chegava na escola rouco. Eu falava com meus amigos rouco. E ele dizia: você só vive rouco. Eu digo: é porque eu estou dando glória a Deus, mas meu dirigente. Como é bom ser novo convertido. Eu queria voltar a ser novo convertido todo dia, irmão, todo dia. Quando tiver o apelo aqui que for para aceitar Jesus, eu aceito de novo. Porque é bom ser novo convertido. É bom tomar leite. É bom, é bom. É bom, irmão, ser de Deus. É bom receber a descida do Espírito Santo. Você vai receber a descida do Espírito Santo. Mas aí, irmãos, aconteceu que o pastor Gesian inventou de fazer uma campanha para Deus batizar com o Espírito Santo. E quando ele fez essa campanha para Deus batizar com o Espírito Santo, eu disse: eu não vou participar, porque eu sou a pessoa mais tímida que tem aqui. E de verdade, eu não conseguia falar, eu não conseguia cantar, não conseguia nada, mano. Eu era uma pessoa tímida, eu tinha medo das coisas, eu tinha medo de tudo. Eu disse: quando ele for orar para bater com o Espírito Santo, a me chamar lá na frente, eu tenho vergonha. Se eu chegar lá na frente, o povo vai me ver. E quando o povo me vê, eu tenho vergonha de ir lá na frente. Quem é assim também, irmão? Quem tem assim? Nós tem, né? Eu compreendo também. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse que não ia. Aí o pastor Gesian fez a campanha na terça. Quando ele fez na terça, eu digo: toda terça eu não vou. Toda terça eu não vou, não. Eu não vou, não. Vou não. Então, quando for terça-feira, bater com o Espírito Santo, eu não vou. Eu vou na quinta, mas não vou na terça. Tem uns jovens que faz isso, não tem? Tem uns irmãos que faz isso, não tem? Irmão, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta você pegar e fazer achando que Deus vai obedecer você. Você é quem vai obedecer Deus. Glória a Deus. Deus tem uma agenda marcada, Deus tem um dia marcado, Deus tem tudo. Só que depois, tudo que eu vou falar aqui, a gente já conversou já em outro momento, o pastor Gesian até me confidenciou algumas coisas. Mas o que acontece é que chego eu, na terça-feira, quantas pessoas foram batizadas? Ninguém foi batizado. Na outra terça, quantas pessoas foram batizadas? Ninguém foi batizado. E eu digo: pronto, eu não estou vindo na terça, eu não estou passando por nenhuma vergonha. É, que eu sou vergonhoso, eu não vou passar por nenhuma vergonha. Mas aí quando foi na quinta,
pastor Gesem tinha feito um propósito com Deus, depois ele pode dizer em outro momento, mas ele já me disse, ele fez um propósito com Deus. Se o senhor está nessa campanha, não está. Se o senhor está nessa campanha, hoje não é terça, hoje é quinta. O senhor vai batizar hoje. E aí eu fui na quinta-feira, irmão, alegre demais, não era dia de bater com o Espírito Santo. E eu cheguei lá e eu disse, não, hoje é hoje. Eu vou adorar a Deus. Ele dava glória a Deus, dava outro, ele chamava, irmão, foi uma surpresa. Não tinha nada combinado, não. Só que Gesem, com essa autoridade, essa ousadia que ele tem, ele disse, irmão, hoje Deus vai batizar com o Espírito Santo. Eu regalei os olhos e digo, agora foi. Deus vai batizar com o Espírito Santo hoje. Eu digo, agora não tem como fugir, eu não tenho como ir para casa. Eu não tenho como fugir, é hoje, Jesus. E você, vem agora, vem antes. E eu lá, e eu fui. Quando eu cheguei lá, irmãos, que eu me ajoelhei. Aí a irmã Cicinha, pastor Gesem e outros começaram a orar. E a irmã pegou na minha cabeça assim, falou um mistério no meu ouvido. Aí eu disse assim, Deus, fazem 2 terças-feiras que eu não venho. Mas eu quero lhe pedir perdão. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Irmãos, eu fui envolvido por um negócio, um sentimento que era só para me pedir perdão pelos pecados que eu tinha. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo naquela quinta-feira. Dia 28 de agosto de 2003, eu fui batizado com o Espírito Santo. O Espírito desceu sobre a minha vida naquele dia e nunca mais saiu. Levante essa mão assim comigo. Sabe o que é que Deus está marcando para a sua vida esses dias? E quem sabe é hoje? Uma descida do Espírito Santo. Você ser avivada e avivado. Tudo bem? Ser batizado com o Espírito Santo para quê? Ser cheio do Espírito Santo para quê? Para falar em língua estranha? Apenas para mostrar, olhem para mim. Me fotografem, filmem e olhem como eu falo em línguas. Para isso? Não. Quando Jesus recebeu a descida do Espírito Santo, você sabe o que foi que aconteceu? Lucas capítulo 4, verso 1. Ele pleno, ele cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e ele foi direcionado. Ele foi levado para passar por uma prova. Que aí é o que nós estamos precisando entender. Porque aqui tem muita gente que está sucumbindo às provas. Jesus passou pela tentação e passou pela prova 40 dias e 40 noites. Mas me diga uma coisa, responda comigo, ele estava cheio ou ele estava vazio? Eita! Eu preciso ser cheio, irmão. Glória a Deus. Mas não é cheio de discurso, não é cheio de conversa, não é cheio de mim mesmo, não é cheio de ideias, não é cheio de pseudo-sabedoria, não é cheio, irmão, de estudos, não é cheio de fama, não é cheio de glória humana, é cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Passar por tentação, irmãos. Eu já passei. Quem já passou aqui? Quem já passou por tentação, irmãos? Eu já passei por tentação. Eu já passei por tentação, mas que eu disse assim, eu vou cair, eu vou me acabar todinho agora, Não, agora é o fim, uma tentação grande. Eu sei que você também já passou, mas na hora eu recebi um escape. Sabe por que eu recebi um escape? Porque o Espírito Santo de Deus ainda estava lá. A igreja está precisando vivenciar momentos de preenchimento do Espírito para nós passarmos pelas lutas. Daqui a mais algum tempo, não pensemos que vai ser fácil as coisas. Aproveite esse culto. Aproveite que a gente ainda consegue colocar uma caixa para o lado de fora. Aproveite que você ainda pode evangelizar nas casas. Aproveite que você ainda pode se reunir como igreja. Aproveite porque daqui a uns 10 anos, eu estou dando 10, Deidinha, mas pode ser menos. O negócio está estreitando, o negócio está afinando, o negócio está complicando. A igreja vai passar por luta, por provas. E aí,
O que Deus está dizendo para mim e para você é: você está cheio ou você está vazio? Você está com o Espírito ou você está na carne? Você precisa hoje sair daqui cheio e cheia do Espírito de Deus. Muitas vezes passamos por algumas situações e a gente diz assim: não, parece que Deus não está comigo não. Que direção é essa que Deus me deu? Que eu estou indo só para dar certo? Que direção é essa que a prova entrou na minha casa? Doenças alcançaram meus familiares? Que coisa é essa que eu estou sentindo angústias? Que prova é essa? Não é Deus não, é Deus. Eu vim aqui para dizer para você que o que está acontecendo na sua vida é 100% Deus. Deus colocou você nessa prova. Deus colocou você nessa luta. Deus colocou você nesse deserto. Você foi levado para esse deserto pelo Espírito de Deus. Eu vim aqui para dizer isso. Mas eu vim aqui também para dizer uma coisa para você. Nesse deserto, você não vai morrer. Você vai ser cheio de Deus. Você sabe o que é vivenciar um nível diferente? Um nível diferente. Deus, ele vai fazer você vivenciar isso. Um nível diferente depois desse deserto. Quanto tempo é esse deserto? 40 dias? 40 noites? 40 anos? Não sei. Eu só sei que Deus foi quem colocou você. E se ele colocou você, ele não colocou você para morrer. Ele colocou você para aperfeiçoar. Ele vai tirar algumas coisas que ainda precisa ser tirada. Ele vai arrancar. E ele vai arrancar, sabe como? No deserto. Irmãos, porque tem gente que está vivendo uma coisa tão boa. É um resort espiritual. Irmãos, é uma coisa tão boa, uma prisa. Liguem agora os ar-condicionados espirituais para mim viver. E eu não vou mudar. É como eu disse a vocês, mensagens que estão aí proliferadas na internet. Mensagens que é só meus lindos e meus lindos. Tá lá. É lindo ouvir uma mensagem como essa, mas não tem mudança. Aí sabe o que Deus faz? Eu tenho uma urgência para fazer na sua vida. Eu tenho uma coisa para fazer. Eu vou te usar. Eu vou te levar para outros lugares. Eu vou usar a tua boca. Eu vou salvar a tua família. Eu vou levantar você como profeta. Eu vou colocar línguas estranhas na tua boca. Dom de profecia, dom de interpretação, dom de cura, dons espirituais vão ser ativados em você. Mas não vai ser no resort. Não vai ser com ar-condicionado ligado. Vai ser com prova e com deserto e com intimidade com o Espírito de Deus. Eu ainda acredito que Deus tem coisa grande na sua vida. Se você não acredita mais, eu acredito. Mas isso que eu estou sentindo, Anderson, que é um chamado de Deus. Dizendo assim, você não vai vencer isso, não é com os métodos humanos. Você não vai vencer isso, não é, com calma, minha serenidade. Eu vou procurar um profissional, eu vou pagar um profissional. Não estou dizendo que você não possa procurar um profissional. Você até deve, se você tiver condições. Agora, deixa eu te dar uma dica especial, uma dica chamada de ouro agora. Procure Jesus, grite por Jesus, fale com Jesus. Eu me lembro do tempo, irmãos, que quando o povo tinha uma dor, antes de ir lá no hospital, ele dizia assim, onde é que tem alguém para orar? Eu sou do tempo que a minha mãe pegava óleo de comida, olha que frita carne. Minha mãe, pastor, pegava o óleo, ela dizia, não tem presbítero aqui não, enchia a mão de óleo. Eu não estou orientando ninguém a fazer isso não, amém? Mas eu quero dizer um negócio que está faltando fé na terra. Será que quando o filho do homem voltar vai achar fé, irmão? Não tinha ninguém por perto. Mas ela tinha fé. Ela disse, meu filho, vai ser com óleo de comida mesmo. Pegue na sua cabeça. A gente era curado na hora. Na hora. O meu irmão estava com um abscesso na cabeça, pus, saindo toda hora, pus, irmãos, era uma coisa terrível. A minha mãe pegou e disse, eu já chamei um bocado de gente para vir, ninguém veio. É óleo de comida agora. Encheu a mão de óleo de comida e meteu assim, irmão, e fiz assim, ó. Enfermidade, eu quero dizer para você que no nome de Jesus, quem está colocando agora a mão não sou eu, quem está colocando a mão é Jesus. E você, enfermidade, vai sair da vida do meu filho. Oxi!
Será que quando o filho do homem voltar vai achar fé? Não precisa de óleo de comida não, mas coloca a mão. Deus, no nome de Jesus, eu quero agora colocar a mão. E onde eu colocar a mão, eu vou pedir que o Senhor agora traga libertação, cura e restauração. Amém, irmãos? Então Jesus, ele foi direcionado. Se tem um homem avivado na Bíblia, é Jesus. O Espírito desceu sobre ele, primeiro. Segundo, ele recebeu uma direção do Espírito, Joel. E direção do Espírito não é só coisa boa, não. Direção do Espírito também é coisa ruim. É problemas, situações. É Deus colocando você em estreito. Mas não é para matar, é para curar. Não é para matar, é para libertar. Não é para matar, é para trazer intimidade. Não é para matar, mas é para fazer você, experimentar você. Não, porque tem uma coisa que a gente faz muito. Sabe o que é? Eu posso dizer, irmão? Eu fico me coçando todinho para dizer. A gente faz muito, irmão. E aí Deus gosta quando a gente faz. Deus gosta, Deus adora quando a gente faz essas coisas. A gente faz assim, ó. A gente faz assim. Tem algumas músicas que eu não canto. Eu agora estou com um negócio agora que eu preciso saber o significado das coisas. Porque a Bíblia diz assim. Jesus disse, eu quero que vocês aprendam o significado da palavra misericórdia. Quero e não sacrifício. Eu quero que você entenda o significado. É isso. Dá para entender? Significado. Esse culto tem significado? Tem ou não tem? A sua adoração tem significado? A pregação tem significado? O louvor tem? Então, se o louvor tem, aí, irmãos, quando a gente vai pregar ou vai cantar, aí a gente faz assim, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, eu não adoro pelo que ele faz. Você fala? Pelo que ele é, haja o que houver. Sabe o que acontece? Aí depois que você canta, você acha que Deus está recebendo esse louvor, sim ou não? Sim? Amém, Deus está. Então Deus, ele olha assim do céu para dentro, eu estou me agradando tanto do louvor daquela minha serva e daquele meu servo. Se eu fizer, eu sou Deus. E se eu não fizer? Então eu não vou fazer. Eu quero ver você glorificar agora. Sem público. Eu quero ver você glorificar agora no deserto. Eu quero ver você glorificar agora do jeito que você cantou. Eu quero ver você glorificar agora. Eu vou permitir portas fechadas. Vai glorificar. Se eu não fizer, vai. Aleluia, Deus. E se eu não fizer, vai, cante mais. E aqui eu não estou aplicando só a cantor porque tenho propriedade para falar porque canto. Quem prega também, quem serve também, quem adora também. Deus, ele coloca a gente e Deus diz assim, eu vou colocar você, mas não é para matar.